Chegamos no nosso 5º episódio do Projeto Gerar. Esse que é um projeto que semana a semana vem mostrando a evolução da gravidez da mulher e principalmente, não só como acontece o crescimento, primeiro a formação, depois o crescimento do feto, mas principalmente as transformações físicas e emocionais na mãe e na família todinha. A gente começa agora o nosso 5º episódio do Projeto Gerar. É pra você que vai chegar. É pra você. Mais uma vez, doutor Cláudio Basbão com a gente, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado tarde. mais uma vez pela oportunidade de estar aqui para explicar aquilo que toda grávida precisa saber. A gente falou no 4º mês de gravidez, semana passada, o quanto que a mulher se modificou e o bebê também. No 5º mês, ele é um processo também mais decisivo, principalmente para quem quer conhecer o sexo do bebê, a mãe que quer ter certeza se será um menino ou uma menina ou não, doutor? Olha, você falou em crescimento e realmente uma coisa que chama a atenção, ontem eu estava pensando, eu digo, gente, que coisa incrível, vamos falar amanhã sobre o 5º mês, ou seja, vivemos 4 meses. E de uma célula, Kátia, uma celulinha que foi produto de encontro de duas, hoje nós já temos uma pessoinha estruturada. Então, e o mágico é que não só esse crescimento, mas o aperfeiçoamento que vai ocorrendo em todos os sistemas do bebê. Então, o que chama atenção também nesse crescimento, olha só, mês passado, até terminar as 16 semanas, né, no 4º mês, o bebê ele pesava 120 gramas. O que é um tiquinho de nada. Da cabeça até a nádega. Tinha quanto? Nada, ele tinha 16 centímetros. E de repente, nessas 4 semanas... 16 centímetros pesando 120 gramas? Sim, e olha o pulo que ele vai dar. Ele vai passar para 25 centímetros e vai pesar, ao final do 5º mês, ele vai pesar já a metade do que vai ter, vai ter o tamanho que ele vai ter no final da gravidez. O bebê nasce com 50 centímetros. Então ele já vai ficar com 25 centímetros. E quanto de peso? 360 gramas. 25 centímetros. Ele dobra de um mês para o outro, ele triplica no tamanho. Nossa. Exatamente. Então é fantástico essa aceleração do processo. Depois o que vai ocorrendo é o aperfeiçoamento de toda essa estrutura básica que foi e que eu gostaria que paulatinamente contar para vocês um pouquinho do que vai se passando tanto na mãe quanto no bebê. Mas se a gente tem um crescimento tão rápido assim no 5º mês, do começo ao final do 5º mês, o corpo da mãe ele precisa estar preparado para esse crescimento, para oferecer para o bebê uma quantidade maior de nutrientes? Sim. A mãe, que é esta nave, a mãe fornece essa nave extraordinária, que é o útero e esse grande laboratório que é a placenta e esta bolsa fantástica da bolsa das águas, onde o bebê vive em imersão. Então, para que comporte este crescimento, é preciso que as fibras musculares do útero, elas se distendam. Então, você vai ver que esse útero cresce cerca de 60 vezes o que era no início de uma gestação. Quando aquela celulinha entrou, ele vai crescer 60 vezes em 9 meses. Né? Então, se a gente pensa que de um mês para o outro o bebê triplicou, imagina você, de um mês para o outro, Kátia, ter 3 vezes a sua altura. Pensou? Meu Deus do céu, não passa aqui. Mas exatamente. Então, veja, isto acontece com o bebezinho do 4º para o 5º mês, no fim da 20ª semana. Então, e a mãe, o útero vai distendendo, o líquido paulatinamente vai crescendo, para que esse bebê fique em imersão, protegido dos impactos e recebendo tudo que vale a pena, tudo que precisa e levando de volta para ser depurado na mãe, através da placenta.
E do cordão umbilical, claro. Mas claro que o pré-natal é importante desde o início, lá atrás, na primeira semana a gente já falou, primeiro mês a gente já falou sobre isso. Sim. Só que neste momento, no 5º mês de gestação, a gente vê que o corpo da mulher se modifica mais ainda. Sim. E se ela não tem uma boa alimentação, um bom controle através do pré-natal, ela pode começar a ter problemas como hipertensão, diabetes e outros, né? Sim. O que a gente tem que estar atento, veja, o padrão de um pré-natal, eu digo, e já falei aqui, não é? A mulher vai ao médico sem estar doente. Há um aforismo que a gente diz, gravidez não é doença. Não é. Mas há um número fantástico de alterações e de adaptações da máquina da mulher para comportar o que está se passando dentro dela. Ou seja, ela está gerando um ser que depende 100% dela. Então, é preciso que esta mulher esteja com os seus antecedentes clínicos bem estudados. Então, quando ela vem a uma consulta, é primeira consulta? É primeira gravidez? É segunda? É terceira? Né? Na sua história pregressa, ela tem doenças crônicas? Existem doenças familiares? Existe algum histórico de malformação ou de defeitos congênitos, não é? Na família? Sobretudo nos mais próximos, não é? Tudo isso faz parte da história que você precisa levantar. Eu digo que nós médicos somos um pouco investigadores. Eu digo que eu sou um Sherlock Holmes, né? É um investigador. A gente tem que pesquisar. Se aparece um problema, nós temos que descobrir quem é esse problema, quem é esse bandido que eu quero identificá-lo e prendê-lo. Então, o médico ele tem que ter faro clínico, ele tem que, não é só laboratório, o laboratório é auxiliar do médico, não é? Né? Tem paciente que chega lá no ambulatório, qualquer coisa, doutor, eu estou assim, eu trouxe os exame, não é uns exame, filho, os exame eu vou olhar você no olho, eu sentir a tua história, eu ver como essa você... conversa, né? Fundamental, a cumplicidade, não é? A acolhida e essa história que a gente tem que levantar do passado. Mas nesse momento dessa conversa com essa paciente, vamos chamar assim, Sim. essa gravidinha. Gravidinha. Isso. Essa gravidinha vai dizer, então, se tem casos de anomalia na família ou não. Sim. Caso tenha tido algum caso, a necessidade de se pedir alguns exames para se checar se esse bebê pode ter algum problema, até problemas hoje em dia, por exemplo, problemas cardíacos que podem ser resolvidos, o bebê pode ser operado ainda no ventre da mãe, né? Pode. Hoje já existe claro que é um procedimento de extrema complexidade, de risco para o bebê em particular, porque se acessa essa câmara inviolável, né, que seria a bolsa das águas, mas é importante que todas as gestantes devem, já desde o início, passar por um exame que eu considero muito importante, né, que já foi abordado aqui, que é a ultrassonografia, o exame morfológico. Né? E essa ultrassonografia não é só para ver sexo do bebê naquela ocasião que foi apresentado, por exemplo, através da ultrassonografia, que é mais tardia, né, para você reconhecer. A gente consegue já saber... Eu vou fazer aqui um parênteses, né? Já que estamos falando sobre exames e uma coisa mais precoce, já a partir de 8 semanas, 9, eu já tenho meios de saber o sexo do bebê. Como? A partir de 8 semanas? Sim, porque existe um exame chamado sexagem. A sexagem é exatamente a capacidade que nós temos hoje de reconhecer o sexo do bebê. Não vou dizer 100%, que a unanimidade é burra, dizem, não é? Então, o que se passa? O que se passa é que você consegue, a partir de 8 semanas, com 99,9%, e sobretudo à medida que você chega mais para 9, 10 semanas, aí é 99 pontos, para não dizer 100%. Mas aí é um exame sanguíneo? É um exame sanguíneo, você colhe sangue na mãe, chama sexagem fetal, né? Então você colhe na mãe. Ora, a mãe, claro, mãe é mulher. Mulher não tem na sua carga genética, né, cromossomas masculino. Não, porque ela é mulher. Ela é mulher. Ela é, do ponto de vista cromossômico, aí é um pouco mais complicado, mas enfim, a mulher é XX, tá? O homem é XY. Muito bem. O Y, que na verdade é um bracinho do cromossoma mais curto,
por isso que ele parece um Y, não é? É o que caracteriza o masculino. Muito bem. Ora, portanto, no sangue da mãe não pode ter nada de história de fator Nenhum masculino vestígio. circulando dentro dela. Se tem um menino. Se tem um menino. Exatamente. Então, o que se passa? A partir da 8ª para a 9ª semana, muito embora a quantidade de célula sanguínea do feto para a mãe seja extremamente reduzida, é muito pequena, não é? A ponto de não sensibilizar a mãe, né? Entretanto, pode passar fragmentos exatamente do cromossoma X, do cromossoma Y. E no momento que passa, que eu faço o exame de sangue através de biologia molecular, eu reconheço, tem ali Y, ela está gerando um bebê do sexo masculino, e isso já desde muito cedo. É uma curiosidade que eu acho importante que a gente levante. Então, essa é a sexagem fetal através desse DNA e da biologia molecular. E os outros exames? Os outros exames, o que a gente vai ver? Se uma mulher traz no seu histórico familiar uma doença genética, eu devo fazer exame. Qual é o exame? O morfológico do primeiro trimestre. Esse exame morfológico, ele vai permitir que nós reconheçamos em torno da 13ª semana, 12ª semana, alterações que não poderiam estar presentes e que configuram um rastreamento. Eu vou fazer um rastreamento, né? Eu não posso dizer que esta mulher tem um defeito genético, mas eu estou rastreando através do ultrassom, da ultrassonografia, melhor dizendo, e através de alguns exames de laboratório, que são proteínas alfa, proteína associada à gestação, o beta-HCG, detecção do osso nasal, por exemplo. O osso nasal, ele tem que aparecer numa determinada fase, que é essa 13ª, 12ª semana. Ora, se não tem osso nasal, já se sabe que a ausência disso, ou pelo menos a não visualização disto, mostra a incidência, a possibilidade de síndrome de Down, não é? E de outras patologias, de outras malformações. A mais conhecida é exatamente o que chamava-se de mongolismo ou a síndrome de Down. Então você vai ver o osso nasal, você vai ver uma coisa que se chama translucência nucal. O que é a translucência nucal? No bebê, na nuca, nessa mesma fase desse trimestre, 11, 12, 13 semanas, se faz. E você tem um espessamento na prega da nuca do bebê, que é vamos dizer, um edema, um inchaçozinho que é fisiológico. Ele não pode ter mais do que 2,5 milímetros. Se tiver? Se ele tiver mais de 2,5, no máximo 3, e a gente já começa a farejar, é outro elemento de rastreamento que vai dizer: olha, quando existem malformações, quando existe possibilidade de malformação cardíaca, síndrome de Down e tantas síndromes que a gente fala Down porque é o mais comum, não é? Esse exame nos diz, é preciso complementar e é preciso investigar mais. E aí nós vamos para a punção, para o estudo do cariótipo, ou seja, a carga genética do próprio feto, através da punção da bolsa, não é? Para avaliar. Mas no caso da punção da bolsa, não corre o risco da mulher perder o bebê? De começar ali uma contração? Sim. Se não só isso, é um exame invasivo. Porque se fura, né? Quando você quer fazer o estudo para a detecção de uma alteração genética, você parte daqueles exames não invasivos, como eu já falei. Ultrassonografia, basicamente, já nos dá, e o estudo bioquímico. Mas se eu venho com uma agulha, seja por via vaginal, seja por via entrando na bolsa das águas e coleto material, ou mesmo mais aprofundado no risco de uma cordocentese. Que cordocentese? Puncionar o próprio cordão do bebê. Tem isso? Alto risco, para você colher células. É perigoso, porque você vai furar o cordão.
lá E dentro. para que se faz isso? Aí é quando você já tem vamos dizer assim, quase uma certeza que você vai à busca de uma malformação e que você precisa ter a certeza, enfim, no próprio bebê que você já tem, você detecta no ultrassom, você fez o cariótipo e você vai ver se esse bebê está sofrendo gravemente através da cordocentese. Mas essa malformação, uma vez que se sabe que existe uma malformação, que se sabe que mais ou menos que tipo de malformação é essa? Sim. Se a mulher quer dar continuidade à gravidez, de qualquer forma, tenha o bebê o que for, ela Sim. não precisa fazer isso e colocar em risco, precisa? Eu sempre discuto isso com ela. Você tem toda a razão, isso é uma coisa que em nosso meio, inclusive, é complicado. E não tem certo e errado. Vai da mulher, do porque marido. se você faz um exame que ele no seu rastreamento, ele não diagnosticou, ele vai indicar a punção, não é? No qual eu vou encontrar a alteração cromossômica do feto. E aí eu digo, pois bem, minha filha, você fez a punção, nós já temos certeza disso. E agora, se você souber que você está gerando um elemento, uma criança com alguma alteração, você vai tirar esse bebê ou não? E aí eu me pergunto, quem vai tirar? Porque existem problemas seríssimos do ponto de vista legal. Para você, a gente sabe que os anencéfalos foi uma discussão brutal. E aquela menininha que viveu quase 2 anos sem cérebro. Exatamente. E todo mundo dizia que não ia viver 2 dias. Sim, exatamente. Então, só quem pode imaginar é aqui nós que estamos que estamos lidando e vendo isto. Então, na realidade, o rastreamento, ele vai avaliar através do estudo da anatomia do bebê, vendo parte por parte. É diferente o ultrassonografia morfológico. Morfológico, você vai vendo detalhe por detalhe, circulação dos certos órgãos. Ponto por ponto é descrito no exame, que realmente leva no mínimo 2 ou 3 vezes o tempo, requer equipamento especial e profissional habilitado para fazer. Não é um ultrassonografista comum, tem que ser alguém que tenha noção de medicina fetal. Aí sim, ele vai descrever, vai estudar o fluxo do sangue em certas artérias, vai descrever os detalhes anatômicos do bebê e vai naturalmente medir, fazer a translucência nucal, pesquisa do osso do nariz e assim por diante, não é? Então, uma vez diagnosticado, é feita a punção. A punção, sim, pode provocar cerca de 1% de aborto. E se ela for mais tardia na amniocentese, pode até ser mais, 1 a 2%. Ora, se é em mim a noção de risco estatístico é secundária. Porque se acontecer comigo é 100%. Comigo eu sou 100%, acabou. Então eu vou arriscar, se no rastreamento houver fortemente sugestivo, não quer dizer que ela tenha um problema genético. Não é 100%, mas eu indicaria sim a punção nesses casos. E por isso que é importante essa relação tão profunda entre médico e pacientes. Eu digo pacientes, porque não é só a gravidinha, mas é o marido, que acaba também entrando nesse processo, que é muito importante, de decidir o que vai ser feito. Sem dúvida. Né? Porque... A cumplicidade, eu digo que quando eu recebo uma grávida, o casal na minha frente, eu digo, estou sendo convidado para estar presente na festa de chegada do vosso bebê. E eu vou cuidar de você, com parceria, com cumplicidade, sendo realmente, eu digo assim, vocês são minhas filhas únicas no momento que eu estou cuidando de você durante um processo que vai durar não só os 9 meses, mas o período de amamentação também. É verdade. Bom, volto porque agora a gente vai falar sobre os sintomas que a gestante tem que ficar atenta para que, caso ela tenha, para ela saber direitinho como é o procedimento que ela deve ter e que atitude deve ter em relação ao médico. Volto rapidinho. Tá bom. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode também, viu? mulheres@tvgazeta.com.br. A gente está falando hoje do nosso 5º episódio do Gerar. E eu lhe perguntei quais são os problemas que a mulher pode ter nessa fase, o que atenção ela deve ter a pequenos sangramentos e o que pode acontecer que é um sinal que algo não está bem nessa gestação, doutor? Olha, 2 coisas você acabou de comentar que é interessante, eu estava discutindo. Enfim, varizes. Começa a poder haver uma dilatação pela estase. Como as veias vão se dilatando na gravidez por efeito dos hormônios,
e as válvulas não se fecham, elas ficam com desproporcionais, espaço, né? Não é? O que vai acontecer é que há uma tendência. Então, evidentemente, a posição das pernas, a atividade, o exercício, a caminhada. Caminhada é muito importante. Eu digo que o pé é o coração periférico. Quanto mais você anda, você espreme, bombeia para de volta, pernas para cima. Hemorroidas, o intestino da grávida é muito comum ele ficar mais lento, não é? Então é preciso, através de uma boa hidratação, através de alimentação adequada, fazer o bom funcionamento intestinal e que isso também auxilia muito na prevenção das hemorroidas, não é? As mamas da grávida vão sofrendo alterações cada vez maior. Ela começa a eliminar colostro, né, que é essa coisa mágica que eu digo que é aquele melzinho da abelha rainha, né, que nutre o bebê, né, uma secreção dourada belíssima que vai trazendo uma carga de imunoprotetores para o bebê. Apertando o bico do seio, ela percebe que sai gordurosinho, vai saindo aquilo ali levemente dourado. Eu digo que é a gota que salva. Essa realmente é a gota que salva. É a primeira vacina do bebê depois, não tenha dúvida. É a primeira vacina e já começa a ser produzido muito cedo. No começo da gestação, você já vai ver que há uma secreção. O leitinho não é leitinho, é colostro. Tá? E o leite só vem, a apojadura, quer dizer, a chegada do leite é depois de 48, 72 horas que vem leite mesmo. No início é colostro, esse colostro salva. Também outro aspecto é importante nesse colostro, porque o bebê nasce com mecônio. O que é mecônio? Mecônio, o bebê está sempre engolindo o líquido amniótico, que eu já te falei, e células vão descamando do intestino dele. E ele forma aquele cocôzinho verde, parece um negócio de abacate, aquilo ali. Verdade. Aquilo é o mecônio, as fezes do bebê. Então não é porque o bebê está com cólica que ele faz aquele cocô verde só? Não, aquilo é tudo que ele comeu e bebeu e só que ele não conseguiu. E tem mãe que fala, olha, ele está com cólica, o cocô verde dele. Mas olha, ela elimina por causa do colostro e do leite. A natureza é fantástica, ela dá colostro para eliminar essas substâncias. Mas, fora isso, duas questões que você levantou e que são importantes. Por exemplo, pressão arterial. Você tem que ver no histórico desta mulher se ela já tem uma hipertensão de base ou fazer controle já desde o início, porque pressão alta em grávida, problema à vista, é sério. Pode criar problemas de descolamento placentário, óbito fetal, hipertensão, levando a um estado gravíssimo que é exatamente a hipertensão gestacional, síndrome da hipertensão gestacional. E aí você pode agravar-se com convulsão, levando a pré-eclâmpsia e eclâmpsia. A diferença entre uma e outra. Se a mulher começa a inchar as pernas, começa a ter escotomas, visão turva, cefaleia brusca, não é? Retenção hídrica, os exames já vão mostrando, um exame de urina mostrando alguma alteração. Meça a pressão arterial todas as consultas. A consulta é o aspecto geral, como é que ela está, se ela come bem, se ela dorme bem, se a vida pessoal dela está em harmonia, se ela não tem grandes queixas. Somos apenas parceiros fiéis para atendê-la mensalmente, no mínimo 7, 8 consultas do pré-natal. Sabe que o Ministério da Saúde, 6 consultas já é considerado insuficiente, falta de assistência pré-natal. E a diabetes? Diabetes, ou se ela tem antecedente familiar, se ela já apresentou algum histórico, ou se não, dosagem de açúcar. Então, além da avaliação clínica, medida do útero, Papa Nicolau, se tem secreção, exames. Quais são os exames? O hemograma. Completo. Faz o hemograma para ver se tem algum foco, algum desvio, alguma alergia. Muito bem. Pesquisa de doenças, como, primeiro, se ela está imunizada da rubéola, se ela não tem positividade para lues é sífilis. A sífilis está voltando, é preciso não esquecer e tem que tratar. E pode cegar o bebê
Na hora do parto, meu Deus do céu, é dramático. E você tem tempo de tratar. Por isso esses exames têm que ser feitos logo no começo. Porque depois que ela entrar nessa fase dessa visita agora do 5º mês, você não trata mais o LUES. Não serve. Então, penicilina em alta dose, com boa orientação, né? Pesquisa já falamos da LUES, toxoplasmose, que vem através dos alimentos crus, carne. Por isso que eu digo, não coma carne, faz a dosagem de toxoplasmose. Se ela não está com toxoplasmose sensibilizada com nada, ela não tem defesa, eu vou repetindo, porque ela mexe, se ela tiver cachorro, se ela tiver gato, entendeu? Tudo isso pode ser elemento transmissor de toxoplasmose que vai levar a problemas fetais, que aqui não há tempo da gente explicar detalhes, mas cegueira, malformações tipo retardo mental e outras coisas mais relativas a esta doença. Agora, o diabetes pode causar os super bebês, aqueles bebês com 6 quilos que a gente vê, as pessoas falam, nossa, que lindo, um bebê de 6 quilos. Terrível. De lindo não tem nada? De lindo nada. Os bebês gordos, não é? Esses bebês de 6 quilos são mais frágeis do que os prematurinhos de 1,5 kg. Eles são muito frágeis. Essa alteração vem da alteração metabólica da mãe e a gente tem que estar atento se há antecedente familiar, se existe um histórico de diabetes nela, você tem que ir controlando através de testes para ver se ela tem uma hemoglobina glicada alta, mostrando que ela tem a possibilidade de desenvolvendo, fazer no começo e repetir em torno da 26ª semana como é que ela vai indo. Tem médico que não pede. Ah, eu já fiz dosagem de açúcar no começo. Não deixa, filha. Peça para o seu doutor pedir, como dessa consulta nunca que seria. Demais. Não, tem que fazer. Porque aí é quando sensibiliza e o diabetes gestacional se transforma presente. A gente tem um desenhinho dessa época, do 5º mês de gestação, para te mostrar. Desenhinho é bom, né? A gente tem uma ilustração. Dá uma olhadinha aí, ó, de como o abdômen da mulher, o quanto que o útero se modifica no 5º mês, né? Bonito, né? Olha lá, olha que o nenenzinho vai se desenvolvendo, como ele vai crescendo aí nesse ritmo tão grande, e ele flutua nessa bolsa que protege ele não só contra os impactos, mas que dá a temperatura. Você sabe que nessa fase, né, que a gente está vendo aí, paulatinamente, o bebê, ele está, eu digo que ele está nessa nave espacial, ele é um ETzinho. Então, é como aqueles astronautas que dão cambalhota porque ele não tem gravidade. A mulher tem gravidez, mas ele não tem gravidade. Então, o que vai acontecendo? Ele dá cambalhota, ele flutua e nasce já para proteger a pele uma gordurinha secretada pelas glândulas sebáceas, que é o vernix, que protege. Já pensou? Tanto tempo mergulhado na água, não é? Poderia ficar todo engelhadinho, não fica. Não fica, por isso. Não é? Então, olha que lindinho. Que espetáculo que é isso. Esse bebê aí, ele já tem, não é? O vernix, que é essa gordurinha que protege. Ele dorme. Ele dorme com uma frequência, dorme e acorda, que nem bebê fora. Mas ele dorme aí, quanto tempo? Dorme muito. Né? Ele dorme mais ou menos como quando ele nasce. Mas como que a mulher percebe que ele está dormindo e está acordado? Ele é acordado, a movimentação é muito maior? Quando ele está acordado e hiperestimulado, sem dúvida, mas ele pode se mover, porque o movimento que o bebê faz é ainda incoordenado, ele não tem uma lógica. Os músculos estão crescendo, o aparelho, o sistema nervoso vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando, e aí o que vai acontecer é que passa a ter uma lógica o movimento dele. E é curioso, porque os músculos vão ficando mais fortes e, ao mesmo tempo, com o exercício que ele vai fazendo dentro da água, fortalece mais, vai se preparando e aí ele chuta mais
o movimento de bracinho, de perninha, não é? Mas nessa fase a mulher já consegue sentir, porque depois, quando o bebê já está maior, a gente sente. Sim. Parece que é o cotovelo, o calcanhar, principalmente quando enfia embaixo da costela. Na verdade, não enfia embaixo da costela. Mas machuca. É um músculo. Mas parece que enfia. É um músculo que vai distendendo. É porque o senhor nunca teve um dentro do senhor se esticando de manhã. Mas olha, Cátia, eu vou dizer a você, eu acompanho grávida há tanto tempo que eu já sei o que é cólica menstrual. Você já está até grávido. Estou meio grávida, a menstruação nem vem mais. Mas, então, realmente é curioso como a gente... Como diz que o psiquiatra tem que enlouquecer com o paciente, eu engravido com a paciente. Mas o bebê, ele já está nessa fase que nós estamos falando de 20 semanas, de 17, 18, 19, 20, ele já tem uma lanugem nos braços, ele já começa a ter gordurinha embaixo da pele que ainda é transparente, a pele é muito fininha, já começa a aparecer mamilinho no menino e na menina. As glandulinhas mamárias já estão presentes no final dessa fase desse 5º mês, não é? E o líquido amniótico, ele vai crescendo. Você sabe que em meia hora ele troca 1/3 desse líquido. Em meia hora? Em meia hora. Nossa. Em meia hora esse turnover é fabricado pelos pulmões do bebê, fabricado, como já mencionei, pelos rins do bebê. Não é? Ele engole e faz xixi, ele engole e faz xixi, e por células também do âmnio, da bolsa. Esses 3 elementos são aqueles que vão produzindo a água, não é? E essa água que ele ingere, que ele elimina, e vai tudo para o cordão umbilical. Esse cordão vai levar o que o neném metabolizou e vai trazer o sangue oxigenado, nutrido, vamos dizer, limpo, proveniente da mãe, através da veia, diferente, né? Geralmente quem leva sangue oxigenado é a artéria. No caso, para o bebê, é uma enorme veia que entra, passa pela placenta e não há contato direto entre sangue de bebê e sangue da mãe. É tudo através dessa grande máquina que é a placenta. Mas enquanto você falava isso, doutor Cláudio, eu pensava no seguinte: as mulheres que fazem uso de drogas, sim, e acabam usando drogas também durante a gestação, durante esse processo dessa troca de líquido que o próprio bebê faz, essa droga que a mãe consome não passa para o bebê e, consequentemente, esse bebê também acaba tendo um resíduo dessa droga no corpo dele? Tem. E mais, a relação peso-droga. Observe bem, qual é o peso médio de uma grávida? 60? Mais ou menos, engorda 8 quilos, 10 quilos? 60, quilos. 65 quilos. Um bebê nasce, vamos dizer, com 3 quilos e pouco. Ou seja, ela tem 20 vezes o peso dele. Certo? Certo. Ora, há uma relação de 1 para 20. Quando ela ingere, quando ela aspira, quando ela usa drogas ilícitas ou lícitas ou antibióticos, até o álcool também, o álcool, a nicotina, inalação, poluentes e tudo, de alguma maneira, a barreira placentária, que nós podemos chamar de barreira placentária, ela não faz barreira para tudo, não. Passa doença, passa substâncias. A mulher acaba de beber uma dose de álcool, o álcool foi para o sangue dela. E aquilo vai para a placenta e a barreira placentária não segura esse álcool. Ele toma, ele toma um trago, ele fica de porre. Porque se ele vai trocando aquela água... Mas não é pela água, não é só pela água, não. É pela vai veia? Pela circulação, entra pela placenta e a barreira placentária, não é? Ela não segura isso. Então ele bebe junto com ela. De certa maneira, não é que ele bebe no líquido. Mas ele bebe pelo sangue. É o sangue que veio da mãe, passa pelo cordão umbilical... Chega no cordão umbilical, vai entrar no bebê, filtrado, mal filtrado, neste caso, pela placenta. Sim. Né? Porque a placenta é uma esponja de vasos, muito finos, é uma rede vascular impressionante, que faz as trocas, não é? O bebê respira por este sangue, o bebê tem os seus pulmões eles vão se distendendo, eu já comentei isso. Foi. Entra líquido, é o exercício. Mas os alvéolos, que são essas bolsinhas que faz a troca de oxigênio, é bolsinha de ar e vasinhos que fazem a troca. Mas ele não tem ar? O alvéolo está fechado. Aliás, eu digo que, assim, eu acho que na medicina a gente tem que ver muita poesia, sabe?
Eu sempre vi dessa maneira. Então observe bem, é só quando nasce que o bebê, ao sair do canal do parto, ele sai da vagina e entra por aqui. É comprimido o seu tórax e ele sai. E nesse momento ele inspira pela primeira vez. E a inspiração é vida, é poesia. Ou seja, quando você inspira, é o ar da beleza, é o ar da vida. E quando você morre, você expirou. Você esvazia é o último, você expira. Fulano expirou. Então a vida é trazida pelo ar e a vida vai embora quando você expira. Então o pulmão, ele vai, os pulmões vão naturalmente, não é, se expandir só no momento do nascimento. Essa é uma época também que a gente percebe que as mulheres ficam extremamente ansiosas. Como preparar um enxoval, o quartinho do bebê e tudo mais. E a gente foi com o Fábio até uma loja, junto com uma gravidinha, para a gente mostrar o que deve ser comprado, para você não comprar nada em excesso, porque criança cresce rápido demais. E esse excesso de zelo, excesso de compras. E as cores que tem que estar em harmonia. É verdade. Então é muita coisa, é muito detalhe. A gente mostra agora para você. Veja. É pra você que vai chegar. É pra você. Andressa, você já está preparada para a chegada do bebê? Ainda não. Estou terminando o enxoval. Tá com dúvidas aí sobre o enxoval? O que levar para a maternidade? Bastante. O que é necessário ter em casa quando nós estivermos alta do hospital? É muita coisa, a gente nunca está pronto com tudo. Ganha muita coisa, não sabe se tem que levar tudo. É um pouco confusa essa parte. É um momento meio delicado, né? Muitas dúvidas, né? A gente não sabe tudo que ele vai precisar, também não pode faltar. Você é mãe de primeira viagem? Mãe de primeira viagem. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar para ir até uma loja que é especializada nessa questão de enxoval para conhecer mais detalhes sobre o assunto. Explica pra gente o que é necessário ter em casa. Se nascer no calor, você vai precisar de bastante banho de sol. Que é o quê? Para quando você for passear com a neném no carrinho, para ela, né, receber o solzinho na perninha, nos bracinhos, que é bem importante isso. Então, assim, uns 12 desse é legal, porque a criança transpira bastante. Então, é legal sempre trocando, né? E isso é de 0 a 3 meses. 0 a 3 meses. Perde rápido, né? Perde Mesmo super. Assim, é necessário ter 10, 12 unidades como essa? Sim, é legal sim ter. Tá? Aí aqui, se caso tiver calor. Agora, se caso tiver meia estação, um pouquinho mais friozinho, você pode usar de manga comprida, né? Então, são os macacõezinhos que servem até para a criança dormir também. Com o botãozinho na frente, né? Porque como a criança dorme com barriga para cima, então para não machucar as costas, é sempre interessante ter os botões na frente, tá? Também a mesma coisa, uns 12, esse é legal ter, né? Agora, tem que ter uma roupinha também mais bonitinha para sair, né? Então, assim, para passear na casa da vovó, né? Então, é legal, assim, ter uma roupinha mais chique, né? Um vestidinho, um sapatinho, aí pode colocar uma meia calça, ou então uma meia soquete. Roupãozinho de banho também serve para várias ocasiões. Depois do banho, depois numa piscina. Você tá com tudo isso de roupa em casa já? Ainda não. Você sabia que precisava de tanta roupa? Não, tem que sair correndo para comprar mais. E ao mesmo tempo que precisa de tanta roupa, o bebê perde muito rápido as roupas. Perde muito rápido. Então, assim, lógico que nos primeiros meses é legal ter de 0 a 3 meses. Mas depois, logo, quando começar a crescer, já tem que comprar de 4 a 6. Depois dos 6 aos 9 meses, né? E depois começa do 1 ano até uns 3 anos. Não vai parar de comprar roupa nunca mais. Não vai parar nunca mais. E agora vamos mostrar um quartinho de bebê. Explica o que é necessário para a mamãe montar o quarto do bebê.
Isso mesmo. Quando o quartinho, ele comporta uma cama da babá, a gente pode até colocar a caminha, tá? Mas assim, quando é o básico do que a gente precisa colocar para poder receber o neném. O berço, uma cômoda grande que cabe bastante roupinhas, tá? Com bastante gavetas para poder organizar tudo. E uma poltrona de amamentar com puff. Eu tô numa posição ruim aqui, né? Por que poltrona de amamentar com puff? Por que o puff? Porque é o seguinte, a mãe, ela tem os pés muito inchados, ela fica com o pé inchado. Então, para descansar, é legal ter um puff para colocar os pés para cima. Experimenta essa poltrona aqui, André. Ela é uma delícia porque ela também tem, sabe o quê? Pode sentar aqui. Ela tem um balanço. Então, Ai, que gostoso. E tem essa aqui, né? Isso. E essa aqui chama almofada de amamentação. Por quê? Que eu coloco os pés aqui em cima. Pode pôr. Olha que delícia que fica. Vamos supor que esse ursinho é o seu neném, tá? Olha a diferença que é você amamentar com uma almofada dessa do que uma almofada sem. Quer dizer, sem almofada. Finge que esse daqui é uma criança. Olha só, você tem o conforto do braço. Um apoio pro braço. Exatamente. É o rolinho, deixa eu colocar aqui essa aqui. É o rolinho que seria a peseira, né? E duas laterais dessa. E o edredom. Por quê? Porque quando a gente vai tirar o edredom aqui, a gente tem que ter também um lençolzinho de berço com 3 peças, né? Que é o lençol de baixo, que é com elástico, o lençol de cima, mais a fronha do travesseiro. Falamos agora da cômoda. É muito interessante deixar a cômoda perto, assim como se fosse mesmo no meio, né? Do berço e da poltrona. Por quê? Porque aqui a gente tem uma iluminação. E é legal ter uma iluminação assim mais fraquinha para o neném também ficar, dar conforto no quarto. O que é muito interessante a gente usar uma lâmpada na cor azul. Por quê? Porque a cor azul relaxa e faz o neném dormir mais rápido. Olha que boa dica. É uma super boa dica, né? E também a iluminação está próximo da poltrona de amamentar. E aqui, o que é isso aqui? Esse daqui também a mamãe vai precisar de um kit de higiene para colocar algodão, cotonetes, né? Então, isso aqui é legal porque fica tudo próximo à mão da mamãe para poder trocar o neném, certo? Outra boa dica, sabe o que é também? É você ter, porque assim, todos os trocadores, eles têm esse plástico, entendeu? Impermeável. Impermeável, exatamente. E para o neném não ficar com contato diretamente no plástico, a gente usa o quê? O coeiro. Então, o coeiro, ele tem um toque macio, né? E a mãe pode até colocar assim, olha, como se fosse um protetorzinho também, mais macio, e coloca o neném para poder trocar. Boa sorte para você. Obrigada. Espero que de alguma maneira a gente tenha ajudado a esclarecer as dúvidas sobre enxoval. Doutor Cláudio? Enquanto a gente assistia a matéria, o doutor Cláudio Basbal me dizia que nessa fase também, do 5º mês de gestação, a pele do bebê, o senhor tinha falado da quantidade de gordura, que ainda é pequena embaixo. Mas que foto é essa, doutor? Então, isso aqui me encanta, porque, para você ter ideia... Deixa eu tirar aqui. Tira o úterozinho daqui. Vamos lá. Isto aqui é uma prega de pele, mostrando as impressões, essa impressão digital. Já começa, então, gotinhas de suor, o vernix, que é essa gordurinha, né, o vernix caseoso, que protege o bebê das temperaturas, mantendo, além da gordurinha debaixo da pele, não é? O vernix lubrifica a pele do bebê, não é? Protege, para não ficar de molho 9 meses dentro d'água. Mas estas impressões, o curioso é o seguinte... Desde a 10ª semana de gravidez já dá essas marcas, e aqui já o bebê já tem unha no 20ª semana. Já tem unha? Já tem unha, mas eu trouxe essa foto porque é para mostrar a impressão digital.
que tem a marca para sempre, única, exclusiva de cada pessoa, desde a 10ª semana. A partir natureza da 10ª a semana? marca definitiva da pele. Então, isto é impressão digital de um bebê, que com 20 semanas já está claramente identificado, com unha na ponta dos dedos, e esse bebê já tem muita sensibilidade para praticamente bem desenvolvido o seu sistema nervoso. E os 5 sentidos do bebê vão se apurando mês a mês? Paulatinamente. A partir de agora, vibrações, sons altos, ele já, vamos dizer, responde. A audição mais nítida é a partir do 6º mês, que nós vamos conversar na próxima vez, mas o bebê já a essa altura dos acontecimentos, os olhinhos ainda estão fechados. Ainda não abrem? Não abriu, ele está com o olhinho fechado ainda, ele está mais ou menos assim, não é isto? Isto é como ele está, e vocês vão ver que este bebê ainda está com os olhinhos fechados, só abre na altura do 6º mês. Que será a nossa próxima semana, o nosso 6º episódio do nosso Projeto Gerar. Acompanhe direitinho os outros episódios do Gerar através do nosso site. A gente já tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Acho que amanhã, depois de amanhã, já tem o 5º também, que foi o de hoje. Acesse o site www.tvgazeta.com.br/mulheres, clique em vídeos e você vai ter a oportunidade de assistir os outros episódios do nosso Gerar. Querendo contato do Dr. Cláudio, vou passar para vocês o site, que é www.claudiobasbaum, vou soletrar o Basbaum, basbaum.med.br. E aí você tem um pouco mais de informações sobre o Dr. Cláudio. Obrigada mais uma vez. Até a próxima semana, viu? Foi um prazer. Muito Sempre obrigado. meu. Obrigado mesmo. Que gostoso, né? E o melhor, a gente não só ficar sabendo das alterações no corpo da mãe, do bebê, mas tanta curiosidade, né? Não sabia que tinha tanta coisa assim, a gente esquece, né? Quer dizer, nem se detém a detalhe das unhinhas, da pele, da quantidade de gordura para proteger a pele. Muito legal.